Vamos, nesse instante, lermos a Bíblia. São João capítulo 14. Eu quero continuar com o assunto desta manhã. A mensagem, estivemos lendo a mensagem, deixe-nos ver Deus. Não existe nenhum mortal que ouça falar de Deus que não deseje conhecê-lo, ter uma experiência com Ele. Então, isso é algo que está dentro de todos. Jesus disse assim, São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Amém. Podeis assentar. Nessa mensagem, o profeta ele aponta 4 maneiras para se ver Deus. Você vai encontrar Deus na natureza, Deus no universo. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quer dizer, se você olhar para qualquer lado, para qualquer coisa que Deus criou, você vai ver Deus ali. Você vai encontrar com Deus, porque Deus ele está na sua natureza. Eu, muitas vezes em minha vida, em momentos que a gente não sabe o lado certo para tomar, além da Bíblia, eu olho a natureza e temos da natureza a resposta. Então, ela é a Bíblia, é a primeira Bíblia de Deus. E você pode ver Deus em tudo, através do seu universo, da natureza, dos animais, das plantas, de tudo. Agora, tudo depende, irmãos, como disse o nosso mensageiro, que se a pessoa ele tem tanto de Deus em seu interior, ela vai observar Deus no exterior. Ela vai ver Deus em tudo. E ele dizia, esta é a única forma de você conseguir ver Deus, é colocá-lo dentro de você, deixá-lo olhar através de seus olhos e ele se declarará. Você vai ver Deus no voar do pássaro, no cantar daquele passarinho. Quando a gente está sob uma certa unção de Deus, você vê Deus na relva, você vê Deus na brisa, você sente. Então, primeiro tem que ter Deus por dentro. E nós temos aqui uma experiência do irmão Branham, ainda dentro desta etapa, Deus no universo.
O profeta, o irmão Brana, ele estava em um lugar muito distante, dentro da floresta, e ele teve uma experiência. Vamos ler. Alguns anos atrás, eu estava caçando alces, lá no Colorado, onde costumo caçar bastante. E lá em cima nas montanhas era início de outono e a neve não tinha caído forte o suficiente para fazer com que o alce descesse do alto da montanha para o vale. Então eu e Jeff, o fazendeiro, eu o ajudei ali na fazenda por anos e ainda os ajudo ajuntando o gado. E tínhamos cavalgado ali para caçar. E ele ficou longe de mim por 3 ou 4 dias. Ele voltou pela bifurcação oeste do rio Trosblesome. E eu estava caçando na bifurcação leste. E se tivéssemos matado alces, nós os penduraríamos e saberíamos para onde levar os cavalos de carga, porque estávamos somente em nosso cavalo de sela. E um dia eu estava lá no alto, distanciei-me do meu cavalo de sela e subi ao redor da margem. E no final do outono, quando você menos imagina, o sol está brilhando, logo chove, logo o tempo fica limpo, logo cai a neve, e é simplesmente um tempo instável. E eu estava caçando lá no alto. Estava muito seco e ouvi o estalo de um relâmpago e olhei. Vindo pelas montanhas, a chuva estava chegando. Então fui para detrás de uma árvore e fiquei ali um pouco até a tempestade passar. Os ventos sopraram, giraram e deram voltas, e eu fiquei ali atrás das árvores até que passou. Depois que parou, eu estava de pé ali pensando em Deus. Isso foi há alguns anos. Eu estava realizando essas campanhas e pensei, quão grande é Deus, quão maravilhoso. Eu disse, devo ter nascido para estar neste lugar, nas matas, sozinho, longe de pessoas e multidões, e de enfermos e aflitos e de tudo, dos telefones tocando e das ambulâncias chegando. Pensei, quão agradável e pacífico. Senhor, deixe-me ficar aqui. Eu nasci para isso. Esta é a minha natureza. É daqui que eu sou. Aqui é onde tu moras. E pensei, bem, se eu não conseguir isso nesta vida, eu o terei no milênio. Então vou só esperar por esse tempo. E quando a tempestade parou, eu saí de trás da árvore e bem lá, atrás, do lado da montanha, ouvi um alce macho chamar e bramir. E ele estava chamando o resto do bando. Eles haviam se dispersado na hora da tempestade. E ele começou a chamar a companheira. Então, como Davi disse nas Escrituras, quando um abismo chama outro abismo, se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. Em algum lugar. E então aquela natureza começou a se elevar em mim. Aqui é o lugar para eu ficar. Oh, isso é música. Bem, aqui atrás, o lobo cinza uivou e a companheira respondeu lá embaixo. Oh, que coisa! E quando um fundo realmente chama outro fundo, ao ouvir aquele chamado selvagem do lobo, alguns animais selvagens gritam, os pássaros gritam,
para mim, é Deus. Eu posso ouvi-lo entre suas bestas e seus animais. O vento estava soprando. Sucedeu que eu olhei para trás, aqui onde soprando frio suficiente para congelar as águas das sempre vivas. O sol saiu no oeste, nessa direção, e parecia um olho olhando através daquilo, lá, como Deus no pôr do sol. E eu percebi que isto fez surgir um arco-íris no cânion. E comecei a pensar, ali está ele no arco-íris. Lá está ele no chamado daquele alce. Lá está ele no chamado do lobo. Ali está ele nas árvores. Posso ouvir sua voz sussurrando. Ali está ele no arco-íris. Pois ele era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, que é e o que há de vir, a raiz e a geração de Davi. E com o arco-íris 7 cores, perfeição. Deus é aperfeiçoado em setes. E lá estava ele também, como um arco-íris, como um pacto. Para onde quer que você olhar, você pode ver Deus. Se você olhar na sua natureza, vou lhes dizer algo. Então vocês saberão que sou um verdadeiro batista. Enquanto estava olhando isso, fiquei tão cheio do Espírito Santo que encostei minha arma em uma árvore e ao redor dela, tão rápido, corri ao redor dela tão rápido quanto pude, dando chute com o pé para o ar e gritando com toda a força, bradando, aleluia, 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 dando voltas e mais voltas, repetidas vezes, até que quase caí. Então parei, balancei as mãos para cima e para baixo, gritando, glória, 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 aleluia, 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 correndo tão rápido quanto podia. Não conseguia pensar em mais nada para falar. Meu coração estava borbulhando. O que era isso? O fundo clamando ao fundo. Eu ouvi Deus lá de uma maneira que talvez você não o ouvisse. Mas para mim, ele estava em seu universo, respondendo, eu sou o Deus da criação. Eu fiz todas as coisas por minha própria mão. Sim, se alguém entrasse na floresta, pensaria que havia um maníaco na floresta. Dei voltas e mais voltas repetidas vezes ao redor daquela árvore, simplesmente tendo um momento glorioso. Não havia ninguém. Ninguém não me importava se eles, para mim não importava se eles ouviam ou não. Eu estava a 50 milhas, 80 quilômetros, ou 30, ou 48 quilômetros longe da civilização, longe de pessoa, até onde eu saiba, mas eu dei voltas e mais voltas ao redor da árvore, gritando, porque eu estava na catedral de Deus. Eu podia vê-lo em todos os lugares, no sol, nos raios passando pela floresta, no arco-íris além, no lobo uivando, no alce uivando. Eu podia ouvi-lo nos ventos. Oh, que coisa! Ele está em toda parte.
Muito mais alto se podia ver onde a neve cobria as montanhas, fazendo sombra até lá embaixo, nas sempre vivas. Olhe para qualquer lugar, você o verá. Ele está em seu universo. Vocês creem nisto? Fiquei ali um pouco e depois de um tempo ouvi algo fazendo chat, 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 chat. Pensei, o que é isso? Dei uma olhada. Ali estava uma árvore derrubada pelo vento, de onde uma tempestade havia passado e tombado algumas árvores. E ali estava um pequeno esquilo de pinheiro. Não sei se vocês sabem o que são ou não. Quantos sabem o que é um esquilo de pinheiro? Ele é um animalzinho mais barulhento que existe no país. E ele pulou em um velho tronco de árvore ali e estava agindo como se estivesse a ponto de... Ele ia me despedaçar. Só chat, 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 chat. Ele estava pulando para cima e para baixo, chacoalhando tudo, o mais forte que podia. Ele ia me fazer em pedaços. Bem, eu pensei, esquilinho, não há por que você ficar tão alvoroçado assim. Você não vai fazer nada. E eu te assustei? Pensei, bem, você não deveria se assustar com isso. Eu só estava louvando o Deus que criou a mim e a você. Vem, não há por que você ficar tão agitado assim. Eu estava louvando, então não fique tão alvoroçado assim. Bem, eu só estava louvando a Deus. Você sabe que não deveria gritar comigo assim. Não me interrompa quando estou gritando dessa maneira, porque estou tendo uns bons momentos. Deixe-me em paz, vem? E então sucedeu que eu observei e o esquilinho inclinava sua cabecinha para o lado e olhava para aquele mato. Bem, vim a descobrir que ele não estava fazendo aquele barulho por mim. Lá estava aquele mato. Lá naquele mato havia uma grande águia que foi forçada a descer durante a tempestade. E ela se chocou com o esquilo, arremessada pelo vento que tombou aquelas árvores, e a grande águia era a razão pela qual o esquilinho de pinheiro estava todo alvoroçado. E ele saltou para um galho. Pensei, agora, espere um minuto. Aqui, há algo em algum lugar, porque eu estava adorando a Deus, correndo repetidas vezes ao redor desta árvore aqui, e eu o vejo em todos esses diferentes elementos dele e da natureza. Agora, por que ele me interromperia por uma coisa como essa? Pois bem, ali estava uma águia. Eu admiro a águia, mas eu olhei para ela e pensei, bem, o quê? Poderia eu ver Deus nela? Bem, o que seria isso? Eu olhei para ela, seus grandes olhos cinzentos, e ela ficou ali naquele galho, olhando para mim, e olhou para esse esquilo, e então voltou a olhar para mim, então olhou para o esquilo, observando. Eu disse, acho que você está nos examinando. Então pensei, sabe de uma coisa? Eu poderia atirar em você se quisesse. E olhei para ela. E meu rifle estava encostado na árvore. Eu afirmei, você sabia que eu poderia atirar em você se quisesse. Ela não deu um pingo de atenção a isso, só ficou sentada. Lá eu pensei, isso é o que Deus quer que eu veja.
não tenha medo. Aquela águia é corajosa, ela não tem medo de nada. Ela não se envergonharia de contar a seu chefe que foi curada, que recebeu cura divina, não lhe incomodaria, ela é forte. Ela não teria medo de testificar se houvesse recebido o Espírito Santo. Se fosse por ela, ela certamente testificaria disto, porque ela é corajosa. Não há nada do que ela se envergonhar. Bem, pensei, por que você é tão corajosa? O que te fez corajosa? Comecei a notar então. Ela continuava sentindo aquelas asas. Sabe como elas movem suas asas para frente e para trás? Vocês sabem, puxam suas asas. Pensei, compreendo. Deus te deu 2 asas. E você sabe muito bem que poderia usar essas 2 grandes asas e entrar naquela floresta antes mesmo que eu pudesse alcançar o rifle. Ela tinha confiança no que Deus lhe deu, aquelas asas, e sabia o que aquelas asas faria por ela. Quão diferente é com o ser humano. Deus nos deu o Espírito Santo e ainda não sabemos o que Ele fará por nós. Isso é certo. É ilimitado o que Ele fará. Tudo o que desejares quando orares, creia que o recebereis e o terás. Aquela águia podia confiar em suas asas dadas por Deus. Sabe por quê? Penso que a águia havia experimentado isso muitas vezes. Ela sabia do que estava falando. E nós temos o Espírito Santo e não o experimentamos. É exatamente onde está. Veio? Se deixássemos a natureza trabalhar em nós como um animal deixa, claro, ela sabe no que deve se segurar e no que não se deve. Então ela sabia a distância. Então eu estava parado no meu rifle, ela poderia estar naquela floresta e eu nunca a veria. Então ela continuou movendo aquelas grandes asas e eu a observei e disse: garota, eu nunca tiraria em você. Estou tão orgulhoso de você. Gosto de ver algo que tenha coragem, algo que se levante, sabendo do que está fazendo. Vocês não gostam de ver isso? Esta é a razão porque eu gosto da igreja pentecostal. Não me importa, não se importa com o que o mundo diz. Chama-nos de santos roladores, tudo mais. Eles se levantam e gritam do mesmo jeito, louvando ao Senhor. Segue adiante. Eu gosto disso, certamente. Fique em pé ali, não faz nenhuma diferença. Quem seja, fique ali e dê seu testemunho de louvor a Deus. Eu observei um pouquinho aquela águia enquanto ela se movia por ali. Vocês sabem, e sucedeu que eu percebi, ela não estava me olhando tanto. Ela estava ficando cansada de ouvir aquele esquilo insultá-la. Chat, 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 chat. Ela simplesmente olhava para ele e depois de um tempo ela ficou aborrecida com ele. E então a única coisa que ela fez foi dar um grande salto assim e bateu as asas umas 2 vezes e estava além da floresta. Então ela não as bateu mais, apenas firmou suas asas e cada vez que o vento levantava, ela se levantava com ele. Eu fiquei ali olhando para ela, cada vez que o vento soprava,
Ela subiu um pouco mais. Não moveu mais uma pena. Apenas subindo, 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 até que se tornou um pontinho. Eu parei. As lágrimas começaram a correr pela minha face. Eu disse: ó Deus, este é um excelente lugar para se estar. Aqui é onde eu amo estar. Ali tu estás naquela águia. Veja, ela apenas deu um grande salto e confiou nas suas asas. Ela não pulava de reunião para outra, de uma igreja a outra. Ela ia simplesmente, bateu as asas com grande força, então se posicionou suas asas no poder de Deus, deixou-se ser levada pelo Espírito Santo e assim foi mais e mais. Ela se distanciou daquele esquilinho listrado, da terra aqui, ligado à terra, que não tem asas e não sabe voar. Chat, o dia dos milagres já passaram. Não existe Espírito Santo. Isso é para outro dia que já se passou. Simplesmente posicione suas asas no poder de Deus e deixe o Espírito Santo te levantar acima disso e siga adiante mais e mais. Ela nem sequer podia ouvir mais o esquilo listrado, o esquilo terrestre, ou como queira chamá-lo. Cansou-se daquele chat. Se a igreja, num desses dias, se cansar disso, e eles saberão como firmar suas asas e darão um passeio com Deus, irão para casa, sairão disto. O dia dos milagres já passaram. Diga-me quando só chegaram tarde para dizer isto, não é mesmo? Os dias dos milagres já passaram, não existe Espírito Santo. Falar em línguas é só fingimento, é tudo que sabem sobre isto. Então a coisa a fazer é apenas posicionar as asas. Bem, ela não bateu asas de um lugar a outro. Irei lá e verei se isso, e irei lá e verei se aquilo. Ela sabia como posicionar suas asas, e tudo isso isso é tudo que você tem que saber sobre como fazer em relação à cura divina, em relação ao Espírito Santo. É simplesmente saber como posicionar sua fé no poder e nas promessas de Deus. Isso te levará para cima, você irá direto para cima. Cada vez que isso soprar, subiremos mais e mais alto, cada vez mais, até que não se poderá ouvir mais isso. Aqui, chat, os dias dos milagres já passaram. Um bando de santos roladores. Você nem dará atenção a isso. Você estará tão longe deles que estará fora do alcance para ouvi-los. Sua alma será elevada a um ponto onde, claro, Deus está em seu universo. Vocês creem nisto? Não creem? Poderíamos gastar horas apenas neste ponto. Temos que passar para o outro. Você crê que Deus está em seu universo? Bem, o próximo ponto, Deus está em sua palavra. Fazendo um parênteses aqui, é igual à vida cristã. À medida que você vai vivendo em Deus, vai aprendendo a posicionar de maneira tal a sua vida, vamos dizer, como a águia posicionou as suas asas diante daquele vento e aquelas dificuldades, a ponto que antes do vento lhe causar problemas, só fazia ela subir mais. Irmãos, ela, por certo, usou um certo ângulo para isso.
E o cristão, à medida que passa o tempo, a sua vida vai amadurecendo em Deus, o que precisa é isso, é ter uma posição. Esse negócio de hoje está bem, amanhã está mal, hoje é crente, amanhã não é crente, hoje está animado e amanhã não está, para uma águia, para um eleito, uma eleita posicionada, não existe isso não. Todos os dias lhes são agradáveis. Pode vir lutas, pode vir o que quer que seja. Sabe que há um Deus acima de tudo e esse Deus cuida. Então, é isso. Deus está na sua natureza. E você vai ver Deus à medida que você tenha mais de Deus em você. Você vai ver Deus no choro da criança, no sorriso da criança. Você vai ver Deus. Agora, se não há isso, você só vai ver coisa errada. Falhas nesse irmão, falha no ministério, falha aqui, falha acolá, falha aqui e acolá. E eu dou uma advertência. Cuidado quando você começa a ver erro nas pessoas. Será que esse erro não está em você? Quando se começa a julgar isso, a falar tudo está errado, a igreja está errada, é isso, e todos que se vão da igreja sempre saem falando da igreja. Mas os outros estão aqui louvando a Deus, bendizendo, entende? Afinal, quem é que está certo? Então, você se afaste. Tenha cuidado, não entra nesse espírito. É igual um homem que alguém me contou de um companheiro trabalhando em cima de um prédio e ele teve um ataque ali de, labirintite. E sabe que isso descontrola, desequilibra a pessoa. Eu já passei por isso. A gente vê a coisa girando como um prato. Até deitado você ainda cai. E aquele homem, ele disse, olha, está caindo, saia, está caindo, tudo vai cair. Entende? Não era o problema as pessoas, era ele o problema. Tudo está errado. Então você saiba que este é um sinal de fraqueza espiritual. Se você não pode falar as coisas boas, não fale as coisas erradas, as coisas más. Então, Deus está na natureza, Deus está em sua palavra, Deus está em seu Filho e Deus está em seu povo. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravio. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perene de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que invoca a lembrança. Sinto Deus no morrer da febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus
no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. É ver Deus, é entrar nessa atmosfera de Deus, envolver a sua mente, os seus pensamentos, seu coração. Então, Deus está na natureza. Agora, Deus está em sua palavra. É o segundo item. Vamos aqui. Deus está em sua palavra. Se você me perguntasse, irmão Febrônio, qual a coisa mais difícil que você já encontrou em sua vida? É isto. É ver as pessoas crer que a palavra é a verdade e confiar nela. Deus está em sua palavra. Deus cumpre sua palavra. Isso torna a Bíblia real. É por isso que podemos desafiar qualquer ateu, qualquer descrente, qualquer maometano, qualquer budista, qualquer feiticeiro, qualquer espiritualista, qualquer outra coisa, no nome do Senhor Jesus. E fazer esta palavra viver, porque Deus está na sua palavra. Eu estava discutindo outro dia com certa igreja denominacional que crê que a igreja é a resposta, não a palavra. Disseram que escreveram a Bíblia era a história de sua igreja. E ele alegou, Deus está na sua igreja. Eu afirmei, a Bíblia diz que Deus está em sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isto é certo. Ele era a palavra de Deus, a palavra falada de Deus. E Deus está em sua palavra. Cada promessa que Deus faz, Ele guarda a sua promessa. A única coisa que temos que fazer é tomar a sua palavra em nosso coração e não duvidar dela, mas crer. Então Deus faz com que essa palavra, que é Ele mesmo dentro de você, funcione e traga o cumprimento a mesmíssima coisa que Ele prometeu. Ele fez isso com Abraão. Bem, Abraão, um homem de 65 anos, ou antes mesmo dele, ou melhor, 75 anos, antes de receber a promessa. E ele tomou aquela palavra em seu coração e aguardou ali por 25 anos. E isso produziu exatamente o que era a promessa. É correto isso? Deus está em sua palavra. Todos nós sabemos disso. Não há uma partezinha da Bíblia que se contradiga. Tenho oferecido a qualquer pessoa tudo o que queira. Pregarei o evangelho, recolherei ofertas de amor por 1 ano e as darei todas, sem exceção, a um homem que possa tomar a palavra de Deus e refutá-la pela palavra de Deus. Isso é certo. Não há. Tenho feito esse desafio por anos e anos e ainda estou recebendo minhas próprias ofertas de amor. Porque não há. Você pode estar todo duvidoso de sua própria intelectualidade, porque a Bíblia é: Jesus agradeceu ao Pai por ocultá-la aos olhos dos sábios e entendidos
e revelá-lo aos pequeninos que iriam aprender. Vem? E é a palavra de Deus. A palavra é como uma semente. Irmão Branham diz, quando você olha a palavra, vê a palavra, e você não entende, ou você fica em dúvida, parece que vê uma contradição, ele diz, você volte e leia. Entre no Espírito e leia. Porque a palavra, ela não se contradiz. Eu conheci um certo pastor que simplesmente se tornou um incrédulo quanto à Bíblia. Começou a olhar na internet essas besteiras e viu contradições. Que tal um pastor que não crê na Bíblia? Então veja vocês, irmão, é porque ele deixou o diabo fazer isso, ver contradições, mas não há. Foi o mesmo Espírito que inspirou a todos os escritores da Bíblia e não há choque. Uns 40 escritores, e foi eles escreveram a Bíblia. E eles escreveram sendo inspirado pelo mesmo Espírito. Como que Deus vai se contradizer a si próprio? Então duvide de tuas dúvidas. Não é certo? A palavra é como uma semente. Agora pegue uma semente. Você aqui da Costa Oeste, vocês são grandes agricultores. Bem, você pega uma laranjeira. Então pegue sua laranjeira. Quando primeiramente a obtém, é uma semente. Você a planta e essa semente produzirá uma laranjeira. Certamente. Bem, é assim que é. Agora, essa laranjeira, a única coisa que você faz com ela, quando está da altura de 2,5 centímetros de altura, não sei quantos alqueires de laranjas, quer dizer, é uma medida, não é alqueire para nós, é outra coisa. É uma certa medida. Uma árvore produziria durante toda a sua vida. Digamos, por exemplo, que seja 500 alqueires. 500, sei lá, quantos litros dá, né? Bem, isso pode ser mais ou menos. Eu não sei, mas digamos que seja 500 alqueires. Você sabia que cada laranja que haverá naquela árvore está nela quando tem cerca de 1 polegada de altura? Sabia disso? Claro, está ali. Vem da semente. Agora, a única coisa que é que está plantada, colocada ali. E tem que sugar a água da terra para obter nutrientes. E ela absorve a água da terra. E tem que absorver mais do que sua porção. E cada vez, porque tem que produzir. Quando absorve água, produz os galhos. Absorve mais água, produz as folhas, absorve mais água, produz as flores, absorve mais água, produz as laranjas. Ela simplesmente continua absorvendo água e produzindo, mas tem que absorver água. Esta é a maneira que um crente é. Ele está estabelecido bem no meio da palavra de Deus. A palavra é semente. Então, tem que vir lá do princípio. E se ele tem alguma necessidade de algo, ele bebe e produz. Quando um homem é cheio do Espírito Santo, tudo o que ele for usar na jornada de sua vida estará nele naquele momento. Sim, Senhor, a única coisa que temos a fazer é beber e beber e beber e beber e beber até que obtenhamos. Estamos plantados em Cristo Jesus. E em minha interpretação dele, ele é a fonte inesgotável de vida. Isso é exatamente o que penso que ele é. E quando estamos plantados nele, ele é inesgotável.
podemos extrair dele bondade, mansidão, amabilidade, paciência, poder, cura. A promessa que ele dará, porque estamos plantados na semente de sua palavra. E isso produzirá exatamente o que Deus disse que vai produzir. É uma semente, a palavra. Deus está em sua palavra. Cremos nisso, não cremos? Todos nós cremos. Você vê Deus respondendo. Muitos anos atrás, quando ele lhes disse para subirem ao Pentecoste, e eles receberiam o Espírito Santo, anos antes disso, em Isaías, ele havia dito, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, agarre-se ao que é bom. Por lábios gaguejantes e por outras línguas, falarei a este povo, e este é o descanso. Veio? Ele falou isso muito antes, então sua palavra veio e se manifestou. Tudo, o Messias prometido desde o jardim do Éden, a semente ferirá a cabeça da serpente, e assim por diante acontece. Deus está em sua palavra. As minhas falham, as suas pode falhar, e a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas as de Deus são verdadeiras. Nós vemos Malaquias falando da vinda de um profeta Elias. Nos últimos dias, um restaurador. Deus não esquece de suas promessas. E veja como tudo tem se cumprido. Então, Deus está em sua palavra. Vamos dar um exemplo bem curto. A Escritura diz que a mulher não deva vestir roupa de homem. E vice-versa, nem o homem roupa de mulher. Agora, ali fora fala outras coisas. Em quem você vai crer? Com quem você vai ficar? A Escritura diz que não deve cortar o cabelo. A mulher não deva, porque é um sinal de poderio, é um sinal de Deus nela, que mostra a autoridade do marido, do homem. É por isso, irmã, que você não corta o seu cabelo. Mas ali diz, não, isso Deus não quer nada com isso, não importa. Em quem você vai crer? A Bíblia diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está dentro de toda a Bíblia, ali em Atos, muitos registros desse batismo. Em quem você vai crer? É no batismo trinitário, usando os títulos ou o nome? Ficar com a palavra é o que ela é, o que está. Agora, se uma pessoa começou com uma semente errada, um ensino errado, ela pode dizer, está na palavra, mas se ela pegar todo o contexto daquele assunto e entrar com sua mente e coração vazio para apreciar aquilo, Deus vai mostrar a verdade para ela. Não é certo? Eu lembro minha mãe colocando a linha na agulha. Ela era costureira. E depois que entrou ali, e que facilidade tinha, né? É só puxar que vai. Mas se a coisa começa errado, vai errado. Não vai, não está dentro do buraco certo, né? Então, Deus está na natureza, Deus está aqui na sua palavra. Passará os céus e a terra, mas diz que ela não passará. Você pode confiar, pode descansar. Não é preciso você entender para achar que é. Não, irmão. Se fôssemos para entendermos tudo, não precisaria de fé.
Não. Você deve simplesmente confiar. O menino pode estar preocupado ao lado do seu papai. Pai, como é que faz isso? Papai, será que o senhor está certo? Pai. O pai pode dizer, filho, fique tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Quer dizer, só confie. Não seja tão infantil, tão especula, questionando tudo. Não, irmãos. Dê lugar à fé no seu coração. Está escrito? Encerrou. E a nossa fé não está em um balcão de negócio. Não. Eu não vou discutir com um ateu se há Deus ou não há. Ele não quer crer, problema dele. Entende? Eu creio. Eu creio, já aceitei. E Deus, ele não vai passar a existir porque eu creio. E Deus não vai deixar de existir porque fulano não crê. Quer creia, quer não creia, ele permanece Deus. Amém? Terceiro item, rapidamente. Deus está em seu Filho. Primeiro item, Deus está no universo, na sua natureza. Segunda coisa, Deus está em sua palavra. E agora, Deus está em seu Filho. Deus estava em seu Filho, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. É o que diz a Escritura. Deus desceu e viveu em um corpo nascido da Virgem Maria. E Deus se manifestou por meio de Cristo para mostrar quais eram seus atributos, para mostrar que ele amava, para mostrar sua paciência, para mostrar seu poder, para mostrar e se manifestar. Deus viveu em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu falei com uma mulher aqui algum tempo atrás, ou melhor, ela me chamou a atenção e ela disse, Pastor Brana, eu aprecio seus sermões, eu assisto às suas reuniões, mas ela pertencia a uma certa igreja denominacional que não crê que Jesus era divino. E ela afirmou, bem, ele não era divino. E eu disse, ela afirmou, você tenta torná-lo muito divino. Eu sustentei, ele era divino. Ela argumentou, Senhor, vou admitir que ele era um bom homem e eu não quero ferir seus sentimentos. Algumas dessas pessoas são meus amigos preciosos. É a ciência cristã. E ela afirmou, ele não era divino. Prosseguiu. Eu admito que ele era um profeta, mas ele não era divino. E você tenta torná-lo divino. Eu declarei, ou ele era divino, ou era o maior enganador que o mundo já teve. Isso é certo, eu afirmei. Ele era divino, ele era mais do que um profeta, ele era Deus sobre os profetas, claro, ele era. Eu afirmei, ele era divino, e ela argumentou. Agora, você disse que era fundamental e que você cria na Escritura. Respondi, sim, eu creio. E ela interrogou, se eu provar para você, por sua própria Bíblia, que ele não era divino, você testemunharia que eu estou certa? Respondi, sim, senhora. Se a Bíblia disser que ele não era divino, então vou crer na Bíblia. E continuei, mas tenho que ver na Escritura. Ela opinou. Em João, lá em São João, é dito que quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, ele chorou. E continuou, você sabe,
Se ele fosse divino, ele não teria chorado. Eu indaguei: irmã, é aí que você baseia sua opinião? Ela respondeu: sim, Senhor, e isso é verdade. Ele foi ao túmulo de Lázaro e ele chorou. Isso mostra que ele não era divino. Respondi: seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. E continuei: bem, você deveria saber que não é assim. E ela alegou: ele era um profeta, ele era um bom homem. Eu afirmei: ele era mais do que. Deus estava nele, ele era um homem, mas ele era uma pessoa dupla. Primeiro, ele era um homem, o Espírito nele era Deus. Eu disse: Deus estava em Cristo. Ela replicou: não. Eu expus: olhe, senhora, tomarei sua própria escritura. Ele era um homem, mas ele era um Deus homem. Quando se dirigiu ao túmulo de Lázaro, ele chorou como um homem, isso é verdade. Mas quando ele se pôs de pé ali, endireitou seus pequenos ombros curvados e disse: Lázaro, sai para fora. E um homem morto, que estava morto há 4 dias, voltou a viver. Esse era mais do que um homem. O homem não poderia fazer isso. Esse era Deus em seu Filho. Ele era um homem quando desceu da montanha, faminto, buscando algo para comer, olhando numa árvore para encontrar algo para comer. Ele era um homem quando estava com fome, mas quando ele pegou 2 peixes e 5 pães e alimentou 5.000, esse era mais do que um homem. Esse era Deus em seu Filho. Claro que era. Ele era um homem quando estava deitado lá naquele barco, naquela noite. Virtude havia saído dele a tal ponto que ele ficou tão fraco que não pôde. As ondas nem mesmo o acordaram, agitadas naquele pequeno barco, como uma rolha de garrafa lá no alto mar, no mar feroz. Os 10.000 demônios do mar juraram que o afogaria naquela noite enquanto ele dormia. Ele era um homem enquanto estava com sono e cansado. Mas quando ele colocou o pé sobre a proa do barco, olhou para cima e disse: aquieta-te, acalme-se. E os ventos e as ondas lhe obedeceram. Aquilo era mais do que um homem. Deus estava em seu Filho, absolutamente. Ele era um homem quando morreu lá na cruz, clamando por misericórdia. Ele era um homem quando morreu. Ele chorou como um homem, ele teve dor como um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu a morte, inferno e os selos da sepultura, e se levantou novamente, ele era mais do que um homem. Ele provou que era Deus, vivendo. Ele me amou, morrendo, ele me salvou, sepultado, ele levou meus pecados, ressuscitado, ele me justificou gratuitamente para sempre. Um dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vocês creem nisto? Com certeza, Deus estava em seu Filho. Rapidamente, vocês creem que Deus está no universo? Que Deus está na sua palavra? Agora, Deus está em seu povo. Muito bem, veremos se ele desce aos seres humanos na mesma forma que o faz na natureza. Então, Deus está na natureza, Deus está
em seu Filho, Deus está em sua palavra e Deus está na sua igreja, no seu povo. Os seres humanos são partes de sua natureza, certamente eles são. Agora observe, Deus estava em seu povo. Quem estava em Eliseu, no nosso texto ontem à noite, quando um bebezinho morreu de insolação e ficou horas e horas deitado na cama do profeta, quando um homem chamado Eliseu andou de um lado para outro, para lá e para cá no cômodo, estendeu seu corpo sobre o bebê morto e ele voltou à vida? Aquilo era Deus em seu povo. Certamente que era. Quem estava nele quando São Pedro, o apóstolo, um pescador tão iletrado? A Bíblia diz que ele era indouto. Quem estava nele quando caminhava pelas ruas e as pessoas colocavam os enfermos à sombra daquele homem e eles eram curados? Foi a sombra de um homem que os curou? Era Deus em seu povo, o que trouxe a cura. Quem estava em São Paulo, quando levaram seu corpo, lenços ou aventais e os colocaram sobre os enfermos? Deus estava em seu povo. Eles reconheceram Deus em São Paulo. Certamente o reconheceram. Quem estava num grupo de covardezinhos quando oraram, tomaram a palavra de Deus e subiram ao Pentecoste? Eles tinham as portas todas trancadas e as janelas trancadas e ficaram ali por 10 dias. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Línguas como de fogo foram repartidas sobre eles. E saíram para as ruas onde uma vez estiveram com medo. Saíram ali fora pregando o evangelho e comportando-se como um bando de pessoas bêbadas. O que era isto? Deus em seu povo. Deus movendo-se em seu povo. Deus está em você. Deus, o Espírito Santo está em você. Movendo-se agora, reconciliando o mundo consigo mesmo. O que faz esses ministros inspirados pregarem o Evangelho? O que faz? Talvez em uma ocasião fossem bêbados. Uma vez eram jogadores de azar. Uma vez eram homens maus. De repente algo mudou. E aqui estão eles pregando o Evangelho e entregando suas vidas. E algum deles quase vivendo tão pobres quanto podem. Quando eram homens de negócios e podiam ter sido ricos, andar em carrões e ter luxo, mas sacrificaram e renunciaram a isto. Porque Deus está em seu povo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus está em seu povo. O que é que toca em uma mulherzinha ou em um homenzinho, e ele se levanta e seu rosto se ilumina como uma vela e fala em uma língua da qual nada sabe? E outro se levanta sob o mesmo tipo de inspiração e dá uma mensagem para a igreja? Deus em seu povo. Amém. O que vem a esta plataforma, reunião após reunião, e realiza os mesmos milagres que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra, é Deus em seu povo. Não importa o quanto isto esteja em mim, tem que estar em você também. Porque não operará só por mim,
É preciso você e eu juntos para operá-lo. Isso é certo, todos nós juntos. Deus em todos nós. Deus não somente na metodista, ou na batista, ou nos pentecostais, ou na presbiteriana, mas Deus está em cada crente que recebeu o Espírito Santo. Esse é Deus. O Espírito Santo nas pessoas, reconciliando o mundo consigo mesmo. Observe como ele faz as pessoas crerem. Pelas mesmas coisas que ele fez aos primeiros no Pentecostes, ele as faz a eles hoje da mesma maneira. Eles recebem o Espírito Santo da mesma maneira, os mesmos sinais e maravilhas os seguem. Deus está em seu universo, Deus está em sua palavra, vocês creem? Deus está em seu Filho, vocês creem nisto? E Deus está em seu povo. Vocês creem nisto? Deus se movendo em todos. Portanto, Filipe disse: mostra-nos o Pai, e isto nos satisfará. E só estou satisfeito hoje por poder ver Deus em todo lugar que olho. Não só o vejo, mas o sinto. E sei que Ele está aqui, como disse o poeta. Você me pergunta como eu sei que Ele vive? Ele vive em meu coração. Eu observo o seu espírito e o vejo me motivar, me mover. Você é motivado por algo, o Espírito Santo. Deus está aqui hoje, amigos. Deus está aqui, Ele está na sua natureza, lá no verão e no inverno, nas folhas, nas flores, nos pássaros, nos animais. Ele está no pôr do sol, no nascer do sol. Ele está no sistema solar. Ele está em toda parte. Deus está em toda parte. Ele está em seu universo. Deus está em sua palavra. Qualquer um que tome sua palavra, qualquer promessa, deixe-me dar testemunho disso. Se você tomar a atitude mental correta em relação a qualquer promessa, escute, a qualquer promessa divina, isso se cumprirá. Se você tomar atitude mental correta em relação à promessa. É o que penso sobre a sua palavra. Você toma qualquer promessa dela e você toma atitude mental correta em relação a ela, Deus a fará se cumprir para você. Deus está em sua palavra, Deus está em seu Filho, Ele era divino, Ele é o Filho de Deus. Eu creio nisso com tudo que há em mim. Eu creio nisso, sim, Senhor. Ele não era mais... Ele era um profeta, claro. Ele era um profeta, ele era um pregador, ele era um cantor, ele era Deus, Deus manifestado em carne. Deus desceu na carne para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então esse maravilhoso Filho de Deus morreu, e quando morreu, ele deu a sua vida, ele ressuscitou na Páscoa, e Deus levantou o seu corpo e o colocou à sua direita, e enviou o Espírito Santo de volta para continuar a se manifestar entre o povo. E o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está entre nós hoje, manifestando-se continuamente às pessoas pelos mesmos sinais, mesmas maravilhas, dando-lhes o mesmo Espírito Santo, falando com o mesmo tipo de línguas, dando o mesmo tipo de interpretação, vendo visões, movendo-se, curando os enfermos exatamente como ele fez no princípio. Deus está em seu povo. Por que não? Porque olhamos então, mostra-nos o Pai, e isso nos satisfaz. Nós vemos o Pai. Nós vemos o Pai. Quando olho aqui fora e vejo o pôr do sol, vejo o Pai. Quando vejo o nascer do sol, vejo o Pai.
Quando ouço o chamado selvagem dos animais, eu vejo o Pai. Quando eu vejo aquelas flores desabrochando, eu vejo o Pai. Vocês não veem? Eu vejo em sua palavra. Cada vez que tomo sua palavra como uma promessa, eu vejo o Pai. Eu olho para Jesus, vejo o Pai, expressando-se através do Filho. Eu olho para o seu povo, vejo o Pai. Vejo-o trabalhando entre seu povo, expressando-se, seguindo adiante. Mostra-nos o Pai? Aqui está. Ele bem aqui nesta noite, trabalhando entre seu povo, em seu povo, através de seu povo, sobre seu povo. Aleluia. Deus está em seu povo. Quem vos recebe a vós, o que diz? A mim me recebe. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Trate bem sua companheira, seu companheiro. Ou você pensa que Deus não está nele, nela? Deus está em seu povo e Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não pense, eu sou humano, eu sou frágil, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não pode estar comigo. Isso não tem nada a ver. Deus prometeu habitar no seu povo. Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Agora, o que não pode haver é pecado, é incredulidade. Mas a humanidade, essa nossa humanidade, sempre vamos lutar com isto. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Era um homem como eu e você. Mas ele orou e Deus fez o que fez. Não é certo? Então, irmãos, é pela fé. Deus está em seu povo. Então, não negue Deus em seu povo. Agora, terminando, eu quero aconselhar vocês, leia a carta do apóstolo São João. Leia. Se você não pode amar o seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Isso me tem impressionado, a carta do apóstolo. Eu quero que vocês entrem no Espírito, leia ali, mas em Espírito. E questione, veja e julgue a você mesmo. Deus está em seu povo. Amém? Amém. Fiquemos de pé. Incline sua cabeça. Senhor, simplesmente nós cremos nisto. Simplesmente vemos o Senhor na natureza, vemos o Senhor no seu Filho, vemos o Senhor na sua palavra, e o Senhor está no teu povo. Se o Senhor não estivesse em teu povo, aonde estaria o Senhor? Ali no mundo, nas boates? Não, Pai. O Senhor está com a tua igreja, com o teu povo, com todos aqueles que te amam, te servem, lutam para te servir melhor. Pai, abraça-nos nessa noite como teus filhos e carrega-nos em teus braços até o fim da jornada. Envolva com teus braços eternos, Senhor, a nossa irmã, o nosso irmão, a esta pessoa que se sente tão débil, tão fraca, mas o Senhor, que ela possa entender que o Senhor está nela, que ela é o veículo pelo qual o Senhor se manifesta ao mundo. Abençoa e dê força ao teu povo e ousadia, Pai.
Eu peço nesse instante que o Senhor traga cura, a libertação para todos que estão enfermos, doentes, necessitados desta bênção. Em nome de Jesus Cristo, que seja toda coisa má expulsa destes corpos e que seja para a glória de Deus. E assim, ó Deus, Tu estás mostrando que está em nós, para nos curar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos fortalecer e para nos conduzir até o fim da jornada. Seja com Teu povo, Senhor. Ajude cada um, Senhor, dando-lhes força e ânimo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.